Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar sobre a semana que vai do dia 24 de outubro até o dia 30, domingo próximo. Quais são os principais eventos, quais são as principais energias para essa semana que a gente tem pela frente? Primeiro que é uma semana que vai nos levar aqui no Brasil para o segundo turno das eleições, mas essa semana, na terça-feira, é o dia de eclipse solar parcial no signo de Escorpião. Claro, só esse evento ele já é bastante poderoso, ele já traz uma profundidade muito grande para os assuntos que a gente vai ter que começar a olhar nesta semana. Inclusive, eu já fiz o vídeo do eclipse, eu vou deixar no izinho aí para quem ainda não assistiu. Para quem não acompanha aqui o canal, eu super indico que vocês se inscrevam aqui no canal para poder acompanhar os vídeos que eu envio para vocês durante a semana. E se possível, já deixa o joinha aí que super ajuda esse trabalho que eu faço. Então, nesse vídeo do eclipse, eu já explico para vocês o que a gente pode esperar através desse eclipse e também da lunação, lembrando que nós estamos falando de uma lunação escorpiana, que também tem a durabilidade de 29 dias em média. Só que junto com essa lunação, está vindo um eclipse que não vai ser visível no Brasil, a sombra não vai passar aqui no Brasil, eu já mostrei no vídeo do eclipse aonde que vai passar essa sombra, e por ser um eclipse parcial, ele não é tão poderoso como quando é um eclipse total do Sol, né? Obviamente os eclipses solares são mais fortes do que os lunares, porém a gente vai ter no dia 8 de novembro um eclipse total lunar. Então o eclipse total vai ter mais peso para a gente do que o eclipse solar parcial. Tá, isso é importante de considerar aqui, porque em muitos lugares estão considerando esse eclipse como um eclipse Nossa Senhora, né? Que é praticamente o fim do mundo. E não é bem isso, tá? Principalmente aqui no Brasil. Não é bem assim, não. Calma lá, né? A gente precisa acalmar um pouquinho esses ânimos aí. Não ser nem tanto 8, nem tanto 80 assim, né? Que é muito característica da energia escorpiana. Bom, mas apesar do eclipse, claro que a gente vai ter esse eclipse poderosíssimo acontecendo no dia 25, na terça-feira, às 7 horas e 48 minutos, horário de Brasília. Essa semana ela está tranquila em relação a aspectos. O que a gente vai ter? A gente vai ter dois protagonistas. O primeiro deles, obviamente, é a Vênus. A Vênus é um planeta que vai ter um destaque muito grande para os próximos 29 dias, 6 meses, um ano e meio, por aí. Porque esse eclipse, né, e essa lunação estão vindo junto com a Vênus, mas é numa conjunção exata de 2 graus ali. Por isso ela tem um destaque muito grande. E vamos reformular aqui o que significa a Vênus. Quem lembra aí? A Vênus fala de valores, amores, prazeres, bens, dinheiro, beleza, moda, estética, finesse, equilíbrio, paz, harmonia, diplomacia, advocacia, direitos. Ela fala de arte, tudo aquilo que é bem requintado e, obviamente, fala de tudo aquilo que a gente gosta, tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente quer atrair para a gente. Então, a Vênus tem toda essa importância. Ela tem muita relação com o dinheiro também e com tudo que está manifestado nesse mundo físico também. Então, a Vênus é um planeta muito importante para a gente e ela está junto com esse eclipse, ela está junto com essa lunação de Escorpião. Então, tem muita coisa que eu falei no vídeo do eclipse relacionado a Vênus que podem vir à tona. Claro que lembrando, os eclipses eles têm o poder de revelação. Eles têm o poder de entregar para a gente aquilo que a gente germinou, aquilo que a gente desejou 6 meses atrás, um ano atrás, um ano e meio atrás. Lembrando que nos eclipses solares a Lua devolve a sementinha para a gente, ou seja, ela devolve os nossos desejos e as nossas vontades do passado, fertilizadas para que a gente plante na lua nova, aqui na Terra, né, simbolicamente falando. Então a gente está colhendo os frutos do passado quando nós temos um eclipse solar. Então tudo isso está envolvido aí. Só que o outro protagonista para a semana é também Mercúrio. Mercúrio também vai ser um protagonista essa semana. Por quê? Primeiro que Mercúrio ele vai fazer uma conversa lindíssima aqui com Marte, né? A gente vai ter essa conversa belíssima de Mercúrio e Marte. Logo depois a gente vai ter Mercúrio fazendo uma quadratura para Plutão, mas lembrando que os aspectos com Mercúrio são rápidos, porque o planeta Mercúrio é rápido.
ele tem um trânsito muito rápido também. Só que Mercúrio é um planeta que pega as características daqueles planetas que ele conversa. Lembrando que ele rege o signo de Virgem e o signo de Gêmeos, que são 2 signos mutáveis. E Mercúrio tem essa característica meio volátil, meio mutável também. Por isso que ele vai se adequando e ficando parecido com as energias que ele toca. Então, Mercúrio conversando com Marte, aqui em Gêmeos, isso aqui vai trazer características marcianas para esse Mercúrio, mas na energia geminiana. E depois, conversando com Plutão, vai trazer características de Plutão. E aí a gente tem, então, esses 2 aspectos. E depois nós temos Mercúrio entrando no signo de Escorpião essa semana, no dia 29, no sábado. Então a gente vai ter Mercúrio, a gente vai ter Sol, a gente vai ter Lua, a gente vai ter Vênus, a gente vai ter Nó do Sul no signo de Escorpião. Ou seja, uma galera está no signo de Escorpião, e isso significa que Escorpião ele está mega poderoso, ele está super ativo. Essa energia, esse pano de fundo, está colocando uma influência muito grande nos planetas. E se os planetas estão vestindo as roupas escorpianas, é porque a gente tem uma semana muito intensa, muito profunda, muito transformadora e muito delicada, né? Por quê? Porque a gente vai ter a Lua entrando no signo de Escorpião, encontrando com o Sol, ou seja, nós temos um casamento de Sol e Lua, lunação. Então, por mais que a Lua saia daqui e vá para outros signos durante a semana, nós temos uma lunação escorpiana. Todos os assuntos escorpianos serão trabalhados através dessa lua nos outros signos. Por mais que a lua esteja no signo de Sagitário, ela vai trabalhar os assuntos sagitarianos para alimentar os assuntos escorpianos. Quando chegar em Capricórnio, vai trabalhar os assuntos capricornianos, mas com a intenção de alimentar a energia escorpiana, assim com Aquário, assim com Peixes, assim com todas as passagens por todos os signos aí, até chegar na lua nova no signo de Sagitário. Então, nós estamos sim com os assuntos escorpianos altamente enfatizados. E a gente vai ter também a chegada de Mercúrio nesse universo escorpiano. E o que é o universo escorpiano? O signo de Escorpião fala sobre crises. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a energia escorpiana ele leva a gente para aquele lugar que geralmente a gente deseja evitar. É aquele lugar onde a gente deseja deixar as coisas guardadas, seladas, secretas, vedadas, né? Por quê? Porque é um lugar muito íntimo, é um lugar onde geralmente a gente guarda aqueles ressentimentos, aquelas águas que não são tão boas, que geralmente a gente não quer mostrar para os outros. São nessas águas aqui que estão as partes mais sombrias da nossa alma. E essas sombras de Escorpião, geralmente elas vêm lá de Câncer, dessa energia canceriana, ou da nossa casa 4 no mapa. Porque é aqui na nossa primeira infância, são nas primeiras nutrições que a gente tem, a forma como a gente foi criado, a forma como a gente foi amado ou amada. Tudo isso reflete no futuro, na nossa vida adulta, e quando a gente se relaciona intimamente com as pessoas e com o mundo, tudo vem à tona aqui. Então, muitas vezes, se a gente tem dificuldade de relacionamento com a Vênus aí, as feridas daqui, os traumas daqui sobressaem aqui nos relacionamentos, talvez até de forma inconsciente, mas é aqui que as coisas se revelam. Se procurar lá no fundo, principalmente se voltar para o passado, é possível de encontrar a origem dessas questões. Mas geralmente as coisas que estão no signo de Escorpião, elas não estão inconscientes, mas sim esquecidas, porque a gente quer esquecer, porque a gente quer evitar de olhar para aquele lugar aonde dói, aonde fere, aonde incomoda, aonde tira a gente da nossa zona de conforto. Lembrando que o signo de Touro é o signo do conforto, é onde a gente fica ali super aconchegadinho, super de boa, e vem a energia escorpiana, que é o oposto complementar de Touro, e tira a gente dessa zona de conforto, faz a gente sair dali e encarar as coisas como elas realmente são. Então a intenção escorpiana não é deixar a gente no inconsciente. O inconsciente está no signo de Peixes e está em Netuno. Aqui tudo está consciente.
Se você deixou chegar no inconsciente, é porque você está em fuga das suas lembranças do passado que te atrapalham na vida de alguma forma em Escorpião. Então o signo de Escorpião, ele leva a gente para esse lugar de crise, de traumas, de feridas, de mágoas. Mas é claro que o signo de Escorpião nos ensina sobre poder. Ele nos ensina a ter controle, ele nos ensina a ter intensidade, profundidade e nos ensina a superação, a dar a volta por cima, a renascer como uma fênix. Por isso que o signo de Escorpião também fala de morte. Essa morte pode ser simbólica, mas essa morte pode ser realmente física, né? O corpo morrer, pessoas ao nosso redor morrer, todo o tema fúnebre, de inventários, herança, tudo isso está envolvido com o signo de Escorpião. É uma coisa que a gente tem e de repente vem a vida e mostra pra gente, nada é eterno, tudo morre, tudo se vai, tudo acaba, um dia tudo acaba. Morre aqui nessa realidade e inicia em outra realidade, em uma outra forma, em uma nova dimensão, seja como for. Mas Escorpião está aí para mostrar isso pra gente. Por isso que ele ama enfatizar a questão morte pra gente. Mas o signo de Escorpião também é um signo de obsessão. Está super relacionado ao poder financeiro e ao poder sexual. Então, é uma energia de muito poder. Geralmente, o dinheiro aqui são recursos que vêm de outras pessoas, de outros lugares, de outras formas, que não é através do nosso trabalho, da nossa dedicação, né? Um dinheiro que vem de outra forma, por isso que ele está relacionado a heranças aqui também. E, obviamente, essa energia escorpiana fala sobre poderes ocultos, magia, mistérios, e o poder aqui também é um poder psíquico. Esse é o signo mais persuasivo que a gente tem no zodíaco. Ele entra na nossa cabeça. É uma energia que invade a nossa intimidade, que muitas vezes parece estar olhando a gente lá dentro. Vocês já conheceram alguém com muita energia escorpiana, que quando olha pra gente parece que penetra na nossa alma? É isso, essa energia escorpiana. Ela geralmente tem um olhar de raio-x. Você pode estar inventando, maquiando tudo, mas o interesse de Escorpião não é olhar o que está por fora. Isso aí é energia de Libra. A energia de Escorpião quer olhar o que está por dentro. É igual quando uma mala passa no raio-x ali do aeroporto. Ninguém se interessa pela marca da sua mala, se ela é bonita, se ela é feia, velha, nova, verde, amarela, rosa, dourada. O que importa é o que tem dentro dessa mala. E é isso que aquele aparelhinho mostra. E é assim que é a energia escorpiana. Então você pode estar todo lindo e maravilhoso na frente de uma energia escorpiana. Aquela energia escorpiana vai estar te escaneando de cima a baixo, de baixo a cima. Pode esperar. Então é mais ou menos essa energia que a gente vai ter aí. A gente vai ter que trabalhar com esses assuntos pelos próximos 29 dias e com o eclipse acontecendo aí pelos próximos 6 meses. Bom, mas vamos olhar aqui dia a dia. Depois eu falo para vocês aqui sobre a energia do arcano da semana, que saiu aí o Pajem de Ouros. O Pajem de Ouros passa uma mensagem pra gente que a Vênus aqui, olha, para essa semana, ela vai ter importância, ela vai ter peso muito mais nas questões financeiras e materiais do que nas questões relacionais. Então, é uma semana que de repente o foco vai estar maior nos assuntos financeiros, tá? Mas já já eu chego lá. Então vamos lá, a gente vai para segunda-feira, dia 24 de outubro. A gente não tem aspectos importantes para esse dia, só a Lua que vai fazer alguns aspectos. A gente vai passar praticamente o dia todo com a Lua fazendo bons aspectos aqui, olha, no signo de Libra. Então a gente vai ter a Lua fazendo, junto com Mercúrio ali, olha, um trígono para Marte. Isso significa que a gente está super ágil, super abertos a conversas, mudanças. A gente pode estar mais curioso, tentando olhar outros caminhos, outras escolhas. Talvez muitas portas se abram, oferecendo coisas diferentes e novas para a gente. E vale a pena a gente explorar, ter um pouco mais de curiosidade a respeito desses assuntos. Lembrando que com a Lua, Mercúrio e Marte aqui conversando, por estar no signo de Libra, as pessoas que a gente se relaciona, que a gente troca aí no nosso dia a dia, podem ser pessoas
chave para algo importante, para alguma curiosidade, para alguma novidade que pode vir. E com isso a gente também tem a Lua fazendo aí um trígono para Saturno. Então aqui a gente tem esse trígono acontecendo com a Lua aqui. Esse aspecto super ajuda a gente, mais uma vez, a planejar o nosso futuro. É como se a gente estivesse muito focado naquilo que a gente quer para o nosso futuro. São ideias, são informações que a gente está colhendo, que a gente está indo atrás, que pode ser bastante inovador, que pode tirar a gente dessa zona de conforto e que pode ser maravilhoso para o nosso futuro. Então a gente inicia o dia assim, né? Vai até ali às 8 horas da noite e aí às 9 horas da noite, horário de Brasília, a Lua aqui no finalzinho do signo de Libra vai começar a fazer quadratura para Plutão. E aí a gente já começa a sentir os chamados escorpianos. É como se a gente começasse a ser enquadrado mesmo, sabe? Uma certa pressão vai começar a vir a respeito de mudanças, de desapego, de soltar. Se você quer inovar, se você quer mudar, se você quer se planejar para o futuro, buscando fazer diferente do que você está fazendo hoje, se você quer melhorar, se você quer evoluir, se você quer crescer, se você quer desapontar na sua subida da sua montanha, a gente está naquele período que a gente está analisando como a gente vem agindo até aqui e o que a gente pode inovar para melhorar para o futuro, certo? Então aqui é onde a gente vai começar a sentir uma pressão de que, se você quer chegar àquele objetivo, se você quer chegar naquele alvo, solte caminhos que não são prósperos, que te desviam desse objetivo, que atrasam a sua vida. Então é muito importante olhar para essas questões e a gente vai começar a sentir isso na noite de segunda-feira. E, obviamente, a Lua entra na madrugada no signo de Escorpião, então já muda a energia, a gente já sai de uma Lua libriana, a gente fecha esse ciclo libriano de vez. A Lua entrando no signo de Escorpião, a gente já está se preparando para um eclipse, para uma lunação escorpiana. E é isso que acontece na terça-feira, no dia 25. A gente vai ter a Lua às 4 horas e 18 minutos entrando no signo de Escorpião e às 7 horas e 48 minutos vai acontecer a Lua Nova. Isso aqui é o ápice do eclipse. E, obviamente, como a gente tem a Vênus junto aí nesse eclipse, a gente vai ter a Lua fazendo conjunção com a Vênus também. E aí entra todo esse assunto aqui do Pajem de Ouros. E o Pajem é aquele que tem curiosidade, é aquele que precisa ter humildade, estudar, conhecer, se informar sobre os assuntos. O Pajem não é um arcano experiente que acha que já aprendeu tudo. Na verdade, esse aqui é o eterno aprendiz, mesmo que ele saiba muito. O Pajem pode saber muito, 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 mas ele sempre vai achar que não sabe tudo o que precisa. Então ele está sempre buscando conhecer, ele está sempre procurando estudar, ele está sempre procurando aprender. Então existe a humildade. E como a Vênus está aqui nessa lua nova, em Escorpião, está mostrando pra gente que, olha, cuidado para não ir com muita soberba, achando que tem o know-how de tudo, o conhecimento de tudo, que tá com tudo ganho, cantando vitória antes do tempo. Calma, seja humilde, se informe, busque, pesquise. Faça bem os seus cálculos. Se você não sabe calcular, se as coisas estão vindo muito fáceis, esse arcano é aquele arcano que fala por que isso está vindo tão fácil assim? Por que esse resultado está parecendo ser tão simples? Como é que as coisas são realmente? Como é que são os ganhos? Como é que eu consigo manifestar? Como é que eu consigo materializar? Como é que eu consigo ter sucesso? Poxa, aquela pessoa que chegou lá no topo da montanha, que está ali tendo todo o reconhecimento, todo o sucesso do mundo, será que essa subida foi tão fácil, tão simples assim? Não, a gente tem que olhar e pesquisar para ver como foi essa subida, ter curiosidade para saber se aquela pessoa que parece ter todo aquele sucesso lá em cima não passou por dificuldades, por desafios, se não teve que se dedicar muito, estudar muito, porque às vezes tudo parece muito fácil, principalmente quando a gente vê a pessoa lá em cima, no topo do mundo. Quando a gente vai ver, opa, aquela pessoa passou por muito perrengue para conseguir chegar lá, teve que passar por muitas etapas, muitos caminhos. Então, esse arcano, ele está representando um pouco isso. Estude, conheça bem, não vá afobado achando que é fácil chegar no topo,
que é fácil conquistar as coisas. Por quê? Porque a Vênus está no signo de Escorpião, mas o dispositor dessa Vênus, que um deles é Plutão, está no signo de Capricórnio. Para chegar no topo, será que foi fácil assim ter este reconhecimento? Será que é tão fácil materializar e manifestar as coisas no mundo? Não, a gente precisa ter conhecimento. A gente precisa ter humildade para começar por baixo. A gente tem que ter curiosidade. O outro regente de Escorpião está aqui, Marte, em Gêmeos. É o curioso, é aquele que estuda. Gêmeos tem muito a ver com a energia do pajem, porque o pajem é o aprendiz, é o adolescente que está começando a aprender. Então essa é a força do arcano que a gente tem, mais de ouros, que tem uma representação, obviamente, de Vênus, que é o dinheiro. E isso aqui pode representar também o dinheiro dos outros, Escorpião. Então, heranças que podem vir, ganhos que podem vir, patrocínios que podem vir para te ajudar de alguma forma, isso tudo está representado pela Vênus aqui, tá? E a gente vai ter tudo isso aqui nessa terça-feira, dia 25, junto com o eclipse, tá? Lembrando que o vídeo do eclipse tá no izinho e linkado aqui embaixo para vocês. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite agora e se inscreve, tá bom? Para você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui para vocês. Aí, dia 26, quarta-feira, um dia após o eclipse, nós temos um dia aí bastante delicado. Primeiro, que ele pode trazer questões do passado, questões que precisam ser resolvidas, questões que de repente já tiveram muita prioridade lá atrás e que talvez tenha caído no esquecimento, que pode retornar aqui. Isso porque a gente está falando dos nodos lunares. Então, assuntos do passado podem voltar para a gente dar um novo rumo, uma nova direção, para a gente resolver, para a gente pagar as nossas dívidas do passado, porque aí a gente vai ter, olha, Lua fazendo oposição a Urano e quadratura a Saturno. Dívidas do passado, talvez venham à tona. As coisas vão começar a se revelar, né? Lembra que a gente tem um eclipse? No vídeo do eclipse eu falei sobre revelações, surpresas, né? Então, muitas verdades vão vir à tona e muitas coisas vão se revelar. Então, situações do passado podem começar a surgir aí como cobrança também. Então, isso tudo pode começar a acontecer já aí na quarta-feira. É um dia que é importante a gente ter um pouquinho de paciência para a gente não se desequilibrar emocionalmente, para a gente evitar um dramalhão e de repente chutar o pau da barraca, chutar o balde, para não ter que ir lá correr para buscar o balde depois. Muitas vezes a gente chuta o balde, se arrepende e tem que buscar o balde. E a Lua fazendo oposição ao Urano tem um pouco disso também. E é um dia que, se você precisar se refugiar um pouco do mundo, principalmente à noite, não tem problema nenhum você se fechar no seu cantinho, você fazer a sua meditação, botar a sua musiquinha, tomar o seu vinhozinho para relaxar. É um momento para você se desligar do mundo e de tudo e ficar conectado com você mesmo, tá? Aí à noite de quarta-feira, dia 26. No dia 27, quinta-feira, é quando Mercúrio e Marte vão fazer o aspecto exato, tá? A gente já tá sentindo desde o início da semana, principalmente porque a Lua já fez aí uma conversa com Marte, mas na quarta-feira é o ápice disso, né? É o ponto em que essa conversa chega aí ao exato ângulo de 120 graus. E isso aqui mostra caminhos abertos para as ideias, para as conversas, para as mudanças, para tentar definir novas rotinas, novas formas de pensamento, novas organizações, novas ideias. Seja o que for, este momento é um momento em que vários caminhos podem se abrir para soluções e soluções práticas. Soluções realistas dentro da sua vida, dentro do seu cotidiano, que são assuntos mercurianos, da sua rotina, do seu dia a dia, que é Gêmeos. Lembrando que Marte, ele está no signo que Mercúrio reina. Então, o dispositor de Marte é o próprio Mercúrio. Então, esses dois estão numa conversa em que os assuntos mercurianos estão sendo muito bem desenvolvidos, com uma baita ajuda aqui. Então, se você precisa resolver aquela questão de alguma compra, de alguma negociação, de algo do seu comércio, algo do seu dia a dia, da sua rotina, se você quer mudar e deixar as coisas práticas na sua vida, esse é o momento de fazer isso. Isso aqui está super bacana para dar novas direções e trazer novas ideias. E junto com essa conversa maravilhosa, nós temos a Lua aqui no signo de Escorpião conversando lindamente com Plutão. Então é uma mente extremamente estratégica
estratégica para essa quinta-feira, dia 27. São estratégias comerciais, de negócio, bem estruturadas, né? Porque a gente está falando de Plutão em Capricórnio. São ideias muito bem estruturadas para a gente ir resolvendo e mudando rumos aí, tá? E traçando novos esquemas, novas saídas, novas soluções para questões aí que de repente estavam empacadas há bastante tempo. Ah, Débora, mas Marte vai retrogradar aí no domingo. Não tem problema. O importante é começar. Se você estiver indo por esse caminho e depois você perceber, caramba, não é bem por aqui, não tem problema nenhum com Marte retrógrado você mudar rumos e escolher um novo caminho, uma nova direção, não tem problema. O importante é você já começar, já começa. Por mais que lá na frente precise ajustar as rotas, mas você já está em movimento, entende? Então, aproveitem. E aí, às 7 horas da manhã, a Lua entra no signo de Sagitário. Então, nessa quinta-feira, no dia 27, logo cedo a energia já muda. A gente já tem uma Lua sagitariana. E assim que a Lua entra no signo de Sagitário, ela conversa com Júpiter, que, lembrando, o signo de Sagitário tem um regente que é Júpiter. E a Lua vai conversar com o regente do signo de Sagitário aqui, que inclusive no dia seguinte vai voltar para o signo de Peixes. Por isso que está ali a 0 grau do signo de Áries. Mas a Lua conversando aqui no signo de Sagitário com Júpiter, isso pode trazer uma quinta-feira de muito otimismo, muita confiança, muita empolgação, mas lembrando, Júpiter está retrógrado. Então, cuidado que você pode se empolgar com coisas erradas, com informações que não são muito verídicas, com pessoas que podem estar te passando uma informação, mas se você não for humilde bastante e procurar se informar, aí você pode acabar caindo no conto do vigário. Até porque a gente vai ter depois Mercúrio, aqui olha, às 10 horas e 8 minutos, Mercúrio fazendo quadratura para Plutão. E essa quadratura de Mercúrio para Plutão não pense que chegar aqui em cima é como criar asas e voar. Não, se você quer criar asas e voar, você antes tem que ser uma lagarta, você tem que ir ali na arvorezinha, formar o seu casulo ali, ficar um tempo dentro do casulo, passar por uma metamorfose, passar por transformações profundas, depois as suas asas vão começar a se desenvolver, você tem que esperar essas asas secarem para que você comece a bater essas asas e aí sim vai voar. O processo não é simples, nada que é duradouro como Capricórnio gosta, e Touro também, é feito de forma tão simples, assim, rápida, amadora. Não dá. Então esse é o desafio desse Mercúrio conversando com Plutão. Se você quer construir estruturas sólidas, você antes precisa se informar, conhecer, saber com o que você está lidando, saber planejar o seu futuro, saber organizar as suas ideias, saber se relacionar com as pessoas, criar uma rede relacional aí com as pessoas. Não é tão simples assim. Às vezes é necessário engolir sapo, às vezes é necessário ver uma situação que você não gosta e ter que calar. Que aí é a energia libriana, é aquele que está mediando, que não quer criar conflitos. Então é por aí, essa é a energia que a gente vai ter aí para essa quinta-feira. Então, cuidado, porque você pode se empolgar demais, achar que está sabendo muito, que você tem o apoio de um superpoderoso, de uma superpoderosa, que está tudo resolvido, quando na verdade aquilo ali pode ser um teste, sabe? Uma prova que você está passando para ver se você não precisa antes se informar melhor de onde você está pisando, ou quais artifícios e artimanhas você está utilizando para escalar a sua montanha. Você está passando por cima de pessoas, você está passando por cima de valores para chegar naquele topo, para alcançar aquele lugar dos seus sonhos, será ou não? Eis uma autoavaliação a se fazer aí. E aí na sexta-feira, Júpiter finalmente volta para o signo de Peixes, aí ele vai voltar a trabalhar todos aqueles temas piscianos que ele começou a desenvolver no início do ano de 2022, inclusive tem vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui no izinho para vocês entenderem quais são os temas de Júpiter no signo de Peixes. Lembrando que Júpiter fez uma conjunção com Netuno no signo de Peixes, uma rara conjunção. Então tem também esse vídeo aí que eu vou deixar para vocês sobre essa rara conjunção e as previsões para o ano de 2022, onde eu falei bastante sobre a passagem, obviamente, de Júpiter no signo de Peixes, que é o seu domicílio, é onde ele fica mega poderoso. Então Júpiter
vai voltar a trabalhar esses temas piscianos. E ele vai encerrar esses assuntos para depois voltar para o signo de Áries. E tudo isso que a gente teve de prévia do que é Júpiter no signo de Áries, a gente vai ter isso redobrado no final do ano de 2022, que é quando Júpiter volta em definitivo para o signo de Áries. Aí sim, Júpiter vai entrar com tudo aqui, vai entrar rasgando e procurando ajustar aquilo que a gente fez de forma muito infantil, imatura, quando Júpiter esteve aqui para nos testar. Como fomos nós com Júpiter em Áries? Como foi sua conduta? O que você fez? Como você agiu? O que aconteceu com a sua fé, com as suas crenças, com a sua religiosidade? Quão reativo você foi? Você foi muito agressivo? Você foi muito passivo? Aí, gente, é claro que lá na frente a gente vai ter vídeo falando de Júpiter voltando para o signo de Áries. E essa sexta-feira é uma sexta-feira que vale a pena a gente evitar fugas. É uma semana que é muito importante a gente olhar para as questões profundas, porque a Lua ainda vai estar aqui no signo de Sagitário e vai estar conversando lindamente aqui com Saturno. Então aqui a gente está tendo uma visão ampla do nosso futuro, do que a gente quer construir para o nosso futuro, mas ao mesmo tempo a gente vai ter um chamado para a nossa responsabilidade social e coletiva, para as responsabilidades inclusive dos direitos coletivo, social, da responsabilidade com esses direitos, com a verdade, com a Constituição. É muito importante a gente observar aqui a nossa responsabilidade política. Nesse momento, a gente está em uma semana que teremos o segundo turno das eleições, a gente vai definir o presidente para o Brasil. Então essa semana é importante, inclusive aí no dia 28, na sexta-feira, um dia muito importante para a gente refletir e evitar ficar mirabolando, vendo informações sem conhecer a fonte, sem se informar, ficar aí preso a fake news, pegando informações que não tem fundamento nenhum, ficar olhando montagens e compartilhando essas montagens. Cuidado com isso, tá bom? E aí sábado, na madrugada, a gente ainda vai ter uma madrugada aí meio esquisita, talvez com muitas informações, né? A Lua vai estar fazendo aí oposição a Marte, talvez a gente fique com a nossa mente muito ocupada, com muitas ideias, sem saber muito bem o que é verdadeiro, o que é falso. Talvez a gente passe uma sexta-feira aí bastante confusa, né? De sexta para sábado, né? Mas aí o sábado, ali pela manhã, já entra às 10 horas e 21 minutos no signo de Capricórnio. E isso, de certa forma, coloca os nossos pés de volta no chão. A Lua em Capricórnio sempre traz um amadurecimento emocional. Então é um dia que talvez a gente fique mais tranquilo, mais fechado, inclusive emocionalmente. A gente não se abale tanto pelas coisas. Mas é importante você perceber até que ponto você está abafando os seus sentimentos, e isso pode, devido a esse fechamento, né, essa vedação das suas emoções, isso pode implodir dentro de você e te causar mal internamente. Então, se você se fechar muito, segurar muito as suas emoções, isso pode se tornar uma bomba relógio no futuro. Então, tome cuidado aí. E ali às 16 horas e 22 minutos, Mercúrio finalmente entra no signo de Escorpião e vai fazer filinha aí com esse bonde caminhando aí no signo de Escorpião. Tirando a Lua, que já vai estar aqui no signo de Capricórnio, porém a Lua vai estar fazendo sextis aí para esses planetas no signo de Escorpião. Inclusive, Sol e Lua vão fazer esse sextil aqui, ali às 21 horas e 20 minutos. E Mercúrio entrando no signo de Escorpião, eu vou fazer vídeo para vocês sobre esse Mercúrio, por isso se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para acompanhar os vídeos que eu envio durante a semana, tá bom? E você já deixou seu joinha? Ainda não? Aproveita esse momento e deixa seu joinha aí, que você já sabe, ajuda demais esse trabalho que eu faço. Mas eu vou fazer esse vídeo para vocês, eu vou tentar fazer, né? Porque eu estou com obra, tá na fase mais difícil, porque eles estão dentro de casa agora, então eles estão pintando a casa do lado de dentro e tá bem complicado para gravar agora, né? Então eu vou tentar ver se eu consigo gravar para vocês. Mas Mercúrio entrando em Escorpião, gente, a nossa mente vai se voltar completamente para as curiosidades do universo escorpiano, que foi tudo aquilo que eu falei para vocês no início do vídeo.
Então, o nosso foco, a nossa mente, a nossa comunicação, as nossas curiosidades vão se voltar para esses assuntos místicos, esotéricos, para esses poderes ocultos, para os assuntos mais profundos, para as questões intensas, transformadoras. Os assuntos aqui deixam de ser supérfluos, superficiais e passam a ser profundos, intensos, mas também a mente, a memória, as informações começam a voltar para a nossa cabeça e a vir para o consciente, com o sol ali iluminando as questões escorpianas da nossa vida. A gente vai ver, a gente vai assimilar a informação com Mercúrio ali e a gente vai ter que trabalhar esses assuntos. A gente vai ter que fazer aquela resenha, a gente vai ter que fazer aquele resumo daqueles assuntos profundos que estão ali dentro. A gente vai ter que organizar todas essas questões profundas que a gente vai remexer com o sol iluminando essas questões delicadas escorpianas na nossa vida. E aí a gente termina esse sábado com o Sol e Lua. A Lua vai estar aqui em Capricórnio. Esses dois vão conversar em sextil, o que traz para a gente um momento meio mágico, meio alquímico, meio investigativo. Talvez a gente consiga criar estratégias, super estrategista esse momento aqui, né? Então esse é o momento de criar estratégias, de estruturar as ideias, os sentimentos, os nossos planos. Maravilhoso para isso. E aí a gente chega no domingo, no dia da eleição, no dia em que aqui no Brasil a gente vai ter o segundo turno, né? A votação aí nas eleições de 2022. A gente inicia o dia com a Lua aí conversando com os nodos lunares, ou seja, fazendo aqui um sextil para o nodo sul e um trígono lindíssimo para o nodo norte em Touro. Mas a gente tem a Lua aqui fazendo quadratura para Quiron. Vai ser aquele dia que muito provavelmente as pessoas vão levantar para ir votar, principalmente aqui no Brasil, né? Talvez aquele dia que a gente levante para votar, mas com um certo incômodo, uma certa ferida do passado, né? Até porque Quiron está retrógrado, então a gente não vai estar muito legal ao acordar aí, não, com essa Lua fazendo quadratura para Quiron. É como se tivessem gatilhos ali sendo acionados. E com a Lua conversando com os nodos, mais ainda. É como se a gente não pudesse desviar do que está por vir. É aquilo, gente, nesse dia aqui, quase 50% das pessoas que votarem vão ficar insatisfeitas e um pouquinho mais de 50% vai ficar satisfeita daquelas pessoas que votaram, né? Porque sim, a gente está em um embate político muito polarizado, extremamente polarizado. Então, os dois lados vão estar bastante... Opa, será? Vai ser um dia assim, esse dia começa assim. E aí, às 10 horas da manhã, a gente tem Marte começando o movimento retrógrado. Esse Marte em Gêmeos, começando a retrogradar, isso pode simbolizar um dia em que as coisas podem dar problemas, filas. A gente está falando de Gêmeos. Gêmeos é movimentação de gente, é fluxo de pessoas. Então, Marte vai para frente, as coisas vão para frente. Se está estacionando aqui, simboliza que talvez a gente veja alguns problemas na agilidade das coisas. Isso pode acontecer. Lembrando que aqui é onde Marte começa a retrogradar, mas ele ainda está estacionado. Ele não está em um movimento rápido para trás. Então está tudo muito lento. Não significa que as coisas estão já andando para trás. Elas ainda vão pegar velocidade. Então no dia das eleições aí, do segundo turno, não significa que as coisas vão dar para trás. Significa que as coisas podem ficar mais lentas do que o comum. Mas a Lua aqui em Capricórnio está conversando com Urano. Então, pode ser que tenham resoluções, que as coisas sejam resolvidas de uma forma muito surpreendente. Inclusive, esse dia aqui, olha, pode mostrar surpresas. E é claro, se eu conseguir gravar o vídeo para vocês sobre o segundo turno, aí eu explico melhor esse Urano, porque esse Urano ele pode mostrar mais uma vez mudanças de poderes, principalmente estando em
Capricórnio, né? Então a Lua em Capricórnio fazendo um trígono aí fortíssimo para Urano pode trazer informações de mudança no poder executivo. Esse trígono pode representar muito isso. E algumas pessoas podem falar assim: ah, Débora, vai mudar do velho para o novo, que é essa quadratura aqui de Saturno e Urano. Sim, a gente está tendo mudança do velho para o novo, mas mais uma vez eu falei em algum vídeo que eu fiz aí essa semana, que eu falo que essa quadratura aqui ela está relacionada aos assuntos sagitarianos e jupiterianos, muito mais do que qualquer outra coisa. Mas a mudança aqui, olha, de Lua conversando com Urano é mudança de poder. É possível que o poder que está aí executivo venha com mudanças, ou seja substituído por um outro poder executivo. Então a gente pode ter essa mudança aí, até porque nós estamos na temporada escorpiana e está falando de poderes, né? E a gente tem aí também mudanças, Escorpião traz mudanças também, obviamente com os eclipses, tá? E aí tem segunda-feira, mas segunda-feira é só um spoiler aí, não tem nenhum aspecto importante para essa segunda-feira. E aí a gente tem mais uma vez o arcano da semana. O arcano que saiu pra gente foi o Pajem de Ouros. E é aquilo que eu falei mais cedo para vocês, gente. Isso aqui simboliza que a Vênus vai ter uma importância muito grande essa semana, mas no sentido financeiro, no sentido material, no sentido realista, concreto, no sentido de manifestação, de trabalho, de esforço, de estudo, de conhecimento, de informação, de pesquisa. Ou seja, se você quer alcançar um objetivo, se você quer manifestar alguma coisa, se você quer realizar alguma coisa na sua vida, primeiro você precisa se organizar, você precisa se informar, você precisa planejar. É isso que o pajem faz. O pajem é aquele aprendiz que pega as informações, que caminha com seu caderninho de anotações, é aquele que faz bico para conseguir o dinheirinho. Caramba, eu tenho o objetivo de repente de fazer um intercâmbio no Canadá. Então, o pajem ele fala o seguinte: se esforça, pesquise quanto é, o que você precisa para fazer esse intercâmbio, quanto custa. No momento que você sabe quanto custa para você realizar esse sonho, você vai começar a trabalhar para poder, de repente, ter um trabalho extra, a economizar. Todo o dinheirinho que entra, você tira um percentual ali para poder colocar no seu porquinho, para ir juntando as suas moedinhas para você guardar para esse intercâmbio que você quer fazer. Ao invés de ir para farra nos fins de semana, gastar em festas, em baladas, não, esse pajem vai ficar em casa, vai procurar economizar, porque tem um objetivo para alcançar, né? Então tá ali em casa, guardando dinheirinho, se possível faz uma hora extra, faz um bico, dá aula particular em algum lugar para ganhar mais dinheirinho e assim vai. Então o pajem é isso, o pajem é aquele que está se esforçando para conhecer, para entender. No momento que entende, se esforça mais ainda para chegar a um objetivo, para manifestar aquilo que quer. Lembrando que isso é Ouros, e Ouros é energia de terra, a energia de terra é Touro, Capricórnio, Virgem. A gente precisa se organizar, a gente precisa juntar dinheirinho para alcançar aquele objetivo que a gente quer. O pajem traz as forças dos 3 signos de terra com ele. Então é isso. Essa é a representação desse arcano que saiu para essa semana, sendo que nós estamos falando de uma Vênus que está conjunta com Lua e Sol no eclipse de Escorpião. Então nós temos 6 meses com essa energia vibrando, ou seja, o que vai enfatizar mais aí são as questões financeiras, principalmente para essa semana, tá bom? Gente, é isso. Esse foi o vídeo do céu da semana para essa semana que vai do dia 24 ao dia 30, semana de segundo turno das eleições aqui no Brasil, semana de eclipse solar parcial em Escorpião. Uau, que semana que nós temos pela frente, que a gente saiba aproveitar essa semana da melhor forma possível. Lembrando que eu compartilho essa tabela de aspectos com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos. As redes sociais estão aqui, obviamente tem o YouTube do Encontros Astrológicos, tem ali o Instagram, Facebook e Twitter. Tem as minhas próprias redes sociais, se vocês quiserem acompanhar. Tem o Débora Mexica, que inclusive é onde eu falo sobre os arcanos, sobre tarô e esses assuntos mais místicos. Tem ali Débora Mexica no Instagram, Facebook, Twitter e Spotify. E tem o Telegram também, do Encontros Astrológicos e Débora Mexica, se vocês quiserem acompanhar, tá bom?
Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite e se inscreva, acione o sininho aí. Se você quiser ajudar com esse trabalho que eu faço, você pode se tornar membro e contribuir aqui para o canal. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda como membro. Tem o meu site se você quiser mais informações. Lembre-se antes de fechar esse vídeo de deixar o joinha, que vocês sabem que ajuda muito aqui, tá bom? E é isso, gente. Mais uma vez, se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.